conosco hoje com o primeiro elo dessa campanha que já é, vamos dizer, uma tradição na nossa igreja, mas que esse ano ela veio com um diferencial muito grande, muito especial para a nossa vida. Que 2021 estamos declarando que será o ano do avivamento. E vimos aqui que avivamento é a ação poderosa e direta de Deus nas nossas vidas mediante uma necessidade. O avivamento é uma consequência de uma necessidade no meio do povo de Deus. Todas as vezes que ele se manifesta na palavra, é sempre em cima disso. Onde, por situações, o povo acaba se distanciando do Senhor. E como consequência desse distanciamento, vem muitas vezes sofrimento, que não é plano de Deus para ninguém. E nesse período de clamor, de necessidade, vem o avivamento de Deus para a nossa vida. Então o Senhor vem nesse projeto de vida, na verdade, tratar muito, nos preparando para o ano de 2021, mas de uma forma muito especial, tratando dentro de nós. O avivamento, ele começa aqui primeiro, dentro de cada um de nós. A nossa alma, nosso espírito, nosso coração. E eu quero viver isso. Você quer também? Quer o avivamento de Deus na sua vida? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, você que trouxe. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Amém? Amém, irmãos? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram
a festejar o seu regresso. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho, por favor. Amém. Pai maravilhoso, louvamos o teu nome pela tua presença nesse lugar. O Senhor que conhece o nosso coração e sabe exatamente o que nós estamos precisando. Eu creio, Pai, que de uma forma poderosa o Senhor vai suprir essas necessidades nessa noite. Queremos viver o avivamento do Senhor. Queremos experimentar desse milagre sobre a nossa vida. Por isso, Deus, fale conosco em nome de Jesus e que possamos aqui receber de Ti a Tua direção, a Tua palavra, que cada um aqui possa receber desde já uma poderosa bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Primeiro elo da nossa campanha. Vamos lá. Primeiro, só recapitulando rapidamente o que a gente ouviu falar aqui a respeito de consciência espiritual. Não dá para seguir adiante, não dá para ir em frente se a gente não tiver muito claro o entendimento dessa consciência espiritual, dessa necessidade. Porque a partir da consciência espiritual que vai começar o processo de tratamento de Deus com a nossa vida. Amém, amados? Vimos aqui as definições, onde ele fala de consciência da medicina, é o que diz aqui, né? Condição do sistema nervoso central que ocasiona a caracterização precisa, um pensamento lógico e um comportamento coerente. Essa é a consciência, vamos dizer, humana, normal, natural. A nossa consciência em si, que nos faz ter noção das coisas práticas, do contato, daquilo que a gente vê, identificação do ambiente, que faz com que a gente assuma determinado comportamento. Eu estou achando tão lindo as crianças todas quietinhas, sério, está tão lindo demais isso aí. Não está? É a consciência. Estamos na igreja, se a gente se mexer, titio Robervan, ele vai fazer assim para nós, não pode, né? Está todo mundo aqui quietinho. Essa consciência natural, a gente tem que se comportar para ouvir a palavra, né? Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. É a consciência natural. Todos nós temos. Uns mais, outros mais ou menos, mas todo mundo tem consciência. Mas tão importante quanto, e eu chego a dizer que possivelmente mais importante do que isso, porque as questões espirituais elas vão influenciar diretamente nas questões aqui, é a consciência espiritual, que é a capacidade de analisar a nossa própria vida e o que acontece à nossa volta em um prisma espiritual. Ter consciência daquilo que a gente vive e experimenta no âmbito espiritual. Porque se eu não tenho noção disso, veja só, uma coisa que precisamos nos lembrar, é importante. Alguém aqui vai ficar para semente nessa terra? Pronto, né? Para onde é que a gente vai depois que a gente fechar os nossos olhos? Né? Eu quero ir para o céu. Eu acredito no céu, por isso que a gente está aqui. Amém? Eu creio. Né? Então veja só. O que é que então vai me dar esse entendimento? Peraí, se aqui é passageiro, nós temos um corpo, temos uma alma, temos um espírito. O corpo a gente sabe que ele tem um prazo de validade. Amém? Que a gente não sabe qual é. Deus já tem lá. A pessoa a gente soubesse quando... Hein, Guilherme? O dia? Mas não sabe. Vai vencer. Quando ele vence, fica a alma. A alma vai para onde? Só o fato de eu pensar nisso, isso já é um sinal de despertamento de consciência espiritual. Espiritual. Peraí, é verdade. Então vamos ver o seguinte.
como é que está a minha vida hoje, espiritualmente falando? O que eu estou vivendo agora? O que é que eu estou experimentando nesse momento? Está tudo certinho? Está tudo tranquilo? Na semana passada nós tratamos sobre isso aqui, dessa necessidade, porque às vezes, na falta da consciência espiritual, podemos estar vivendo coisas, trilhando caminhos, que achamos que está tudo certo, mas quando vai se fazer um comparativo com aquilo que a palavra de Deus vai nos mostrar e nos ensinar, vai ver que está errado. Aí vem a questão da consciência. Então, para se viver esse avivamento, consciência espiritual em primeiro lugar. E aí vem a questão do primeiro elo. O primeiro elo da nossa campanha hoje vai ser sobre arrependimento. Irmãos, quem é daqui da nossa igreja já sabe, eu falei isso hoje pela manhã. Eu vejo isso na palavra e no dia a dia. Eu acho impressionante quando Deus tem algo muito forte para tratar com as nossas vidas, irmã Cleide, Ele repete, Ele insiste. É como se, enquanto a gente não se tocar, Ele não vai virar a página. Olha, preste atenção no que eu estou falando. Há 2 semanas atrás, há 2 semanas, nós encerramos a campanha aqui falando sobre direcionamento. Você estava aqui? Amém? Um dos elos dessa campanha foi sobre, quem lembra? Graças a Deus tinha uns 4 que estavam prestando atenção, né? Foi sobre arrependimento. Vimos aqui a necessidade do arrependimento. Aí, ontem, no batismo, meu amigo pastor Jorge, que Deus abençoe, ministrando a palavra no culto do batismo, ele falou sobre, inclusive o que diz lá Mateus 3, para que a nossa vida, ela seja uma vida digna de produzir frutos de arrependimento. E quando é o primeiro elo do projeto de vida, Deus quer falar sobre... Será que Ele quer tratar alguma coisa com a gente? Será que Deus não está enxergando essa necessidade de arrependimento? O que é o arrependimento? É a mudança de direção. Uma mudança de direção que só vai acontecer com consciência. Se eu não tiver consciente, é aquilo que eu até já falei aqui. Eu estou indo por um caminho, na minha cabeça estou certo que esse é o caminho que vai me levar onde eu quero chegar. Mas só quando eu tenho noção de que aquele caminho está errado, quando eu tiver consciência que o caminho está errado, é que eu vou fazer a volta. Amém, irmãos? E falando sobre a questão do arrependimento, consciência espiritual, essa passagem, essa parábola do filho pródigo, ela ilustra bastante sobre isso. Vendo cada ponto do que acontece aqui nesse episódio. Primeiro que a gente vai ver aqui. Esse menino, ele não teve consciência de honrar o seu pai. Honrar, nós temos aprendido aqui o que é honrar. Acima de tudo, é dar valor. O que foi que ele viu que era mais importante e mais precioso para ele naquele momento? Dinheiro. Pai, quer saber de uma coisa? Eu quero minha parte na herança. Eu quero curtir a vida, estou novo. O senhor é rico. O que é do senhor é meu então? Então tá, eu quero minha parte na herança. Em nenhum momento ele teve consciência de entender o valor que o pai tinha para ele. Mas ele não tem consciência, sabe? A gente começa a desprezar aquilo que de fato é importante. E aquilo que é precioso, a gente não vai dar valor e vai desprezar. Falta de consciência. Lembrando, na exemplo aqui, aproveitando a questão do pai, que inclusive um dos primeiros mandamentos que tem promessa de Deus para a nossa vida é esse: honrar pai e mãe,
para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Esse jovem honrou seu pai? Ele deu valor ao pai? Ele deu valor ao quê? Ao dinheiro. Porque dinheiro é tudo. Dinheiro é aquilo que mais importa. O que importa é curtir a vida. Pai, passa para cá. Aí foi embora. Depois, ele não teve consciência para discernir as pessoas à sua volta. A palavra diz que ele vai ali imaginando o seguinte: agora eu estou com a grana, agora eu estou bonito, eu vou ter 1 milhão de amigos agora do meu lado para curtir a vida comigo. Foi o que aconteceu quando o dinheiro acabou. A coisa ficou tão feia que um rapaz arrumou um trabalho para ir para cuidar de porco. Ele teve vontade de comer a comida do porco, mas o texto diz que ninguém deu nada para ele. Sabe? Essas pessoas que estão aí à sua volta, quem são? Por que elas estão? Com quem é que a gente está, né? Quem está do nosso lado? Discernimento não tem nenhum. Você conhece gente que vê assim, diz que todo mundo, ela é amiga de todo mundo? Você conhece? Não, todo mundo gosta de mim. Não, eu sou, meu Deus, todo mundo gosta de mim. Isso é tão relativo, irmãos. Mas muitas vezes nos falta me ajude, consciência. Olha o que aconteceu também. Não teve consciência para usar o seu dinheiro. O que é que o texto diz? Ele desperdiçou os seus bens vivendo lá irresponsavelmente. Né? Da mesma forma que veio, foi embora. Quantas pessoas não estão vivendo assim, né? Não teve consciência, não tem discernimento, sabe? Tudo que pega é para gastar, é para estourar. E quando acaba? Meu Deus, eu não sei como foi que aconteceu isso aqui. É aquelas velhas histórias, né? Quantas pessoas que ganham, né, esses prêmios, né? Eu já vi várias matérias sobre isso. De gente que diz assim: no dia que eu ganhar na Mega Sena, aí ganha na Mega Sena. Aí começa, como diz o cearense, papoca, né? Bota para estourar. Aí você vê, passa-se alguns anos, a pessoa que ganhou uma fortuna está na miséria. O que foi que aconteceu? Faltou? Amém, irmãos? Vamos caminhando. Enquanto não tivermos consciência do porquê as coisas estão nos acontecendo, não teremos mudança alguma na nossa vida. Enquanto não der o estalo, a gente não vai mudar. Porque a nossa consciência natural vai dizer: está tudo certo. Está tudo maravilha com você. A espiritual está lá gritando, mas a gente não quer ouvir. Que falta ainda esse trato. Falta acontecer isso aqui. Cair em si. Aí vem a reviravolta dessa história. Depois que ele passou por todo esse perrengue, ele começou a cair em si. Começou a dar ali, meu Deus. Aí vamos entender esse cair em si dele. Olha o que ocorreu aqui. Com a consciência, ele começou a descobrir o que ele perdeu. Não é o que diz lá, aqui o versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Antes ele achou que tinha tomado ali feito a melhor das coisas da vida dele. Quando passou por aqui, caiu em si, veio isso.
Provérbios 14:12 diz o seguinte: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz a... O grande problema para nós é o parecer. Aqui é parece. Parece. Só quando ele caiu em si, ele começou: meu Deus, olha o que eu perdi. Os empregados do meu pai, eles têm comida de sobra e eu estou aqui passando fome. Veio esse entendimento, irmãos, que tem coisas na nossa vida, sabe, que a gente vai achar, não, isso aqui é que é o melhor. Mas muitas vezes, diante da necessidade, diante da situação que Deus vai permitir, começa a cair. Olha o que aconteceu também. Com a consciência, ele se viu como um pecador. Olha o desafio. Ele diz: eu vou me colocar a caminho do meu pai e vou dizer para ele o seguinte: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. A consciência espiritual leva também uma das grandes virtudes que agradam o coração de Deus: a humildade. Provérbios 29:23 diz que o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Tem gente, irmãos, que assim, você conhece gente que não dá o braço a torcer? Que é orgulhosa, que está no vale, sabe que errou, sabe que tudo que aconteceu ali foi dela mesmo, mas não, sabe, irmãos? E o quanto isso você percebe é cada vez mais humilhante para a pessoa. Mas quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo a nossa condição, o que é que acontece? O Senhor vem e nos exalta. Só vai se humilhar diante de Deus quem tiver essa consciência. Que foi que ele disse? Ele disse que a culpa foi do pessoal que abandonou ele, a culpa foi do pai dele que deu o dinheiro para ele, a culpa foi do cara lá dos porcos. Não, a culpa foi minha, Senhor. Eu pequei contra o céu e contra o meu pai. Caiu em si. Vamos caminhando. Com consciência, ele se entrega a um estado de autocomiseração. Ele olha para dentro dele. Olha o que diz aí Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e o abandona alcançará misericórdia. Ele olhou e disse, no versículo 18 e 19, ele disse: eu vou lá, não sou digno de ser mais chamado como teu filho, eu vou para o meu pai, olha a minha vida como está. Ele olhou para ele. Ele olhou, ele teve consciência da sua situação naquele momento. E diante disso, ele se arrepende e volta para o seu pai. O que é que acontece? Vem um processo muito interessante. Antes de eu encerrar, eu estava orando, meditando nessa palavra. Aí veio um tratar diferenciado de Deus no meu coração, sabe, irmãos? Veja só. Quantas vezes para nós é muito mais fácil de identificarmos o erro e a falha dos outros? Você já notou como isso é fácil? Da gente julgar, da gente observar, olha para a vida daquela pessoa, olha como está ali. Nós temos uma extrema facilidade de identificar a falha do outro, os pecados do outro, acusar, julgar. É que nem Dredd, né? Conhece Dredd? Cadê os nerds daqui? Só meu filho conhece o Dredd. Conhece, né, Ítalo? Robervan deve conhecer. O juiz Dredd. É um policial de ficção que ele é ao mesmo tempo polícia, ele é ao mesmo tempo juiz
e ao mesmo tempo o executor. Dependendo da sentença, ele já acaba com o cara ali, dá a sentença, lê o direito do cara e acaba com o cara. Tem o crente dread. Existe. Sabe, irmãos? Quando na verdade isso se trata simplesmente de uma falta de consciência espiritual. Porque quem tem consciência espiritual vai olhar para si. Porque às vezes nessa falsa espiritualidade de julgar, de apontar o erro do outro, até para se justificar. Eu não quero ser crente como fulano, olha como anda lá. Não, por isso que eu estou aqui na minha. Não vejo nada demais de fumar um cigarrinho, tomar minhas cachaças, de sair pinotando por aí. Pinotando, entendeu? Pinotando. Tem nada demais. Pior é fulano, pior é ciclano. Escute. Houve um tempo lá na igreja de Roma que as pessoas estavam desse jeito. E quanto mais as pessoas se prendiam nessa questão de acusação e julgar e condenar, e não olhava para si, mais a coisa piorava. Não havia arrependimento. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui. Por favor, abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos, capítulo 2. Romanos 2, do 1 em diante. Essa palavra é comigo. Você pode dizer isso? Essa palavra é comigo. Tenha medo não, irmão. Eu quero viver o avivamento do Senhor aqui na minha vida. Romanos, capítulo 2. Quem achar, me avise aí. Amém? Isso é o amor de Deus conosco. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Amém? Será que a gente pode dizer glória a Deus por isso aqui? Olha o que a palavra diz aqui, irmãos, vejam. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de se arrepender? Por não reconhecerem a tolerância, a paciência e o amor que Deus tem por nós. Nós teimamos, irmãos. Muitas vezes a gente teima. Às vezes querendo justificar, até apontando falha do outro, quando na verdade esse apontamento tem que ser na nossa direção. Senhor, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado nem seu filho. Daí vem o reconhecimento, daí vem o arrependimento. E só vai ter avivamento a partir desse arrependimento. E só vai ter arrependimento se tiver consciência. Se não tiver consciência, vai continuar teimando. Enquanto teima, nada muda, nada melhora. Vai fazer projeto de vida 2021, 22, 23, 25, 50. Não arrependeu? Sabe? E se não arrepender, irmãos, escute. O que está em risco também é o nosso tesouro principal. É a nossa alma, a nossa salvação. Você está entendendo?
Arrependei-vos, porque é-vos chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, mudar a direção. Isso é para a questão espiritual, isso é para tudo na nossa vida. Sabe? A capacidade de reconhecer a nossa falha. Isso vale dos nossos relacionamentos com Deus e com a gente. Se eu falho com alguém, se eu falho com você, se eu tenho consciência de que eu errei, eu vou lá e preciso pedir perdão, me arrependi. Esposo com esposa, esposa com esposo, filho com pai, pai com filho. Se não tem arrependimento, não tem mudança. Se não tem o reconhecimento da nossa falha, do nosso erro, não tem arrependimento. A pessoa que continua fazendo o errado é porque não tem essa consciência. Ah, mas o Espírito de Deus está na nossa vida, irmãos. A gente precisa disso. Porque se eu continuar, escute, aquilo que Provérbios fala, tem caminhos que parecem certos aos nossos olhos, mas no final é caminho de morte. Sabe, irmãos, se a gente não se arrepender, não é fazendo medo não, mas é a palavra. Não vai nem para o céu, olha, não vai para o céu. Eu tenho que me arrepender. Começa com arrependimento. Começa com reconhecimento. De parar de estar falando mal dos outros e falar mal de mim, mesmo assim, me humilhar. Sabe? Dar o braço a torcer, o braço, a perna, tudo. Que tiver de torcer, Senhor, me quebra aí, vá. Para ver se eu tomo vergonha. Se eu baixo a bola, deixo de ser teimoso, obstinado. Arrependimento, quebrantamento. E quer saber de uma coisa? Quando eu faço isso aí, ó, olha o resultado que vai ter aí, ó. Festa, alegria e avivamento. Sabe por quê? Quando nós nos arrependemos, Deus está de braços abertos para nos receber. Tem uma festa preparada para nós. Deus não vai apontar o dedo e sabe, não. Ele chegou ao arrependimento, chega o amor, a graça, a compaixão e a misericórdia de Deus. O avivamento começa com isso, que Deus ele está assim, ó, de longe. Eu gosto desse trecho que diz aqui, ó, quando ele fala lá contemplando o seu filho de longe. Quando ele diz, o pai disse, veio de longe, viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. Jesus quer pegar você, abraçar você e dar um cheiro e dizer que ama você. É só você voltar para Ele. É só você olhar aí, Ele vai estar lá. Estou aqui, ó. Estou aqui. Ele está só dizendo, muda esse caminho. E muitas vezes, para que haja esse despertamento de consciência espiritual, muitas coisas podem vir na nossa vida. Aquele menino, para dar valor ao pai, precisou perder tudo. Eu pergunto, Deus quer que a gente perca tudo para poder valorizar Ele? Não. E se estivermos por caminhos que estão nos distanciando dEle? Opa, é hora de se arrepender, irmão. Porque quem se arrepende não faz mais, porque está em outra direção. Se continua fazendo, é porque não? Porque não? Se arrependeu. Não tem consciência, né, irmão? Não tem consciência, não se arrepende. E vai ali, ó. Mas não. Às vezes eu ouço essa frase, eu acho ela muito... Tem pessoas que falam isso com um certo... até propriedade, até um certo orgulho. Ah, eu tenho orgulho de dizer que eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Eu acho isso um retrato de falta de consciência espiritual, e perigoso isso. Porque são as mudanças, irmãos, que vão gerar o tratar de Deus na vida da gente. Se a gente não se arrepende, a gente não muda. Você quer um ano de 2021 diferente para você? Eu quero também.
E pedir a Deus que, Senhor, se tem algo em mim que está fora do rumo, eu quero me arrepender. Quero me arrepender diante do Senhor. Chegar e ir para o pó. Sabe? Sabe aquela história, com todo respeito, falo isso, de tomar vergonha? Né? Dizer, Senhor, aprendi. Desculpe usar esse termo. Precisei quebrar a cara. Não queria, mas precisei. Mas estou aqui, Senhor. Arrependido. Todo quebrado, todo lenhado. E sabe o que é que Deus faz? Ele compra uma sandália nova para você, uma roupa nova, coloca um anel no seu dedo, te abraça e faz uma festa, porque você estava perdido e se encontrou com o Senhor. Viu? Amém? Vamos nos arrepender? Amém? Fique em pé um pouquinho, por favor. Feche os teus olhos. Pensa um pouquinho aí. Consciência espiritual. O Espírito de Deus está na sua vida. Tem algo que você está aí precisando de arrependimento e está difícil? Fala com o Senhor. Escute esse louvor. Aleluia. Me arrepender, eu venho. Eu quero Me arrepender de tudo que pequei contra ti. me arrepender. Eu venho me arrepender. Eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai. Senhor, que o Espírito Santo, o teu Santo Espírito que está sobre a nossa vida, nos dê essa consciência, nos dê esse entendimento, Pai. E o caminho para o Senhor, ele começa com o arrependimento. Que haja, meu Deus, esse despertamento sobre essa condição de vida que não vem de ti, sobre esse modo de viver que não é do Senhor, um modo guiado pela nossa consciência natural, pelos nossos desejos, pelas nossas necessidades, que só nos levam para longe do Senhor e trazem, meu Deus, a princípio prazer, alegria, mas vem sempre um tempo de escassez, um tempo de necessidade, um tempo de vazio, Senhor. E o Espírito do Senhor está ali para nos lembrar: ei, na casa do seu Pai tem alimento,
Na casa do seu pai tem o cuidado do Senhor. Na casa do seu pai, aquilo que você precisa não te falta. Oh Senhor, mas quantas vezes a teimosia, ela fala mais alto, o orgulho fala mais alto, mas onde o Espírito de Deus está, é a voz do Senhor que vai falar mais alto ainda. E o Espírito do Senhor diz: os quebrantados de coração, os humildes de coração verão a Deus, alcançarão o favor de Deus, alcançarão o perdão do Senhor. Por isso, Senhor, que haja o arrependimento, e pessoas aqui, meu Deus, entendam conscientemente a necessidade de uma mudança, Senhor, para que comece o avivamento do Senhor. Eu profetizo festa, eu profetizo renovo, eu profetizo, meu Deus, alegria sobre cada coração, o perdão do Senhor, a graça do Senhor, um novo tempo do Senhor sobre a sua vida. Aqueles que se arrependem alcançam a graça e a misericórdia do Senhor. Aleluia. Me arrepender, me arrepender, me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, me arrepender. Levante suas mãos aos céus. Senhor, assim, orando, nós formamos o primeiro elo dessa caminhada, dessa campanha, dessa jornada de fé, o elo do arrependimento. O projeto de vida 2021, o ano do avivamento. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.